bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma pintura em aquarela. A pintura de hoje é uma paisagem que você vai aprender perspectiva, montanha, árvore, reflexo na água, tudo em um vídeo só. Eu vou explicar de uma forma bem simples, seguindo um passo a passo para você que é iniciante também não se perder. Então vamos lá fazer essa pintura comigo? Agora vamos aos materiais que eu usei para essa pintura. O papel que eu vou usar para a pintura de hoje é o Mix Media da Canson com 300 de gramatura. É muito importante você ter um papel com uma alta gramatura, porque assim você vai construir as suas camadas e não vai se preocupar se o papel está se desfazendo ou algo do tipo, né? É muito importante que quando você for pintar com aquarela, você use um papel com pelo menos 250 de gramatura. O desenho eu fiz com a lapiseira da Pentel e a tinta que eu vou usar é da marca Wilson & Newton, da linha Cotman. Aqui eu tenho as 3 cores primárias em tubo e o estojo em pastilha. Você não precisa de um estojo com 300 mil cores. As cores primárias já são mais que suficientes. Estou aqui com o meu godê na lateral. E os pincéis que eu vou utilizar são 2 da Condor, número 4 e 8, ou seja, um pequeno e um médio, e um para detalhes da Ceramic, número 0. Todos esses materiais você encontra no site e na loja física da Casa da Arte Mundo do Artista. Além de tudo isso, eu estou com 2 potinhos de água limpa e um papel para limpar o pincel. Então vamos lá, gente. O esboço ele já está pronto, ele é bem simples. Eu vou colocar aqui na frente para quem quiser fazer essa pintura tirar um print. Então vamos lá, é isso. Agora eu vou tirar um pouco do excesso do grafite com esse limpa tudo da Faber-Castell. Nós vamos iniciar a nossa pintura pelo céu, então eu fiz aí um tonzinho de azul, misturei um pouquinho com magenta para fechar esse tom, dar uma pegada de violeta. E adicionei bastante água. A gente clareia ou escurece o tom na aquarela com base na quantidade de água que a gente coloca. Quanto mais água, mais claro e mais transparência. Quanto menos água, menos transparência. A gente vai utilizar também a técnica de úmido sobre úmido, que é o quê? Você faz uma camada de água no seu papel antes de vir com o pigmento. Então, em toda essa parte do céu, eu tô passando água limpa com o meu pincel médio, tá? Deixa o papel úmido, não precisa ter muita água, mas é importante que ele esteja úmido. E aí sim, eu vou vir com o meu tom de azul que eu fiz, nele todo. E aí, a gente vai deixar o topo do papel, ou seja, a parte de cima do céu, mais escuro, com essa cor mais forte. E aí, quando a gente for descendo para perto das montanhas do horizonte, a gente vai vir deixando essa cor um pouquinho mais clara. Como que a gente vai fazer isso? Adicionando água. Então, você vai limpando o pincel e volta para o papel, trazendo esse pigmento para baixo, porque ele vai vir clareando, fazendo esse degradê. Para fazer as nuvens na pintura, eu vou usar o papel higiênico, né? Pode ser um papel toalha, enfim, o lencinho. É importante que ele esteja limpo, tá? Porque senão vai manchar a sua pintura. Então, eu venho aí fazendo essas batidinhas no céu. O papel vai sugar a tinta da sua pintura e aí vai ficar mais clara. É importante que depois disso, a gente venha um pouco abaixo de onde ficou mais claro, fazendo a sombra. Então, eu misturei um pouquinho do azul com o Birch Amber para fazer um tom mais escuro. E bem de leve mesmo, gente, bem de leve, eu venho fazendo a sombra dessas nuvens, tá? É muito importante fazer a sombra da nuvem também. Às vezes a gente acha que a nuvem é só branca, mas fica meio incoerente quando a gente só deixa um pedaço branco no meio do céu. É importante fazer a sombra para dar a questão de perspectiva e profundidade para a nuvem. Um pouco abaixo de onde eu iniciei esse tom de branco, né, no qual eu tirei a tinta, eu venho fazendo essa sombra. Depois eu peguei esse tomzinho que eu tinha feito com o Birch Amber e azul e passei ali na linha do horizonte, porque é uma pintura puxada para um tom de marrom. Então a gente vai usar bastante Birch Amber nessa pintura, que é basicamente um tom de sombra, tá? Talvez na sua paleta não tenha essa cor, mas tenha uma cor aproximada. É uma sombra queimada, mais ou menos isso, tá? Pode ser um terracota também, misturado com um pouquinho de ocre para ficar mais alaranjado. Sempre limpo o meu pincel e vou suavizando essa tinta para ela ir clareando ao longo do céu, porque a gente não quer tampar esse azul. Aí, com o fundo ainda molhado, eu vou vir e fazer a primeira camada da montanha de trás.
Eu misturei Burnt Umber com azul, que é a cor que a gente já estava usando. É um tom de sombra, tá? E a gente vai passar essa primeira camada na montanha. E lembra de não deixar a montanha muito reta. A gente tem que ter a ideia de que tudo na natureza tem formas bem orgânicas. Então, quando a gente vai fazer uma pintura de uma representação da natureza, a gente tem que seguir essas formas. E aí, como eu disse, a gente vai reforçar essa cor, intensificar ela. A gente vai colocar um pouquinho menos de água e vai fazendo as demarcações da montanha. Então, a gente fez uma linha lá em cima, fez o degradê até embaixo. Aí a gente vai vir com mais uma linha um pouquinho para baixo, lembra de seguir a demarcação para cima, para baixo, para o final da montanha, com esse formato bem orgânico. E aí vai sempre suavizando essa tinta, limpa o seu pincel, suaviza essa tinta até embaixo. E aí a gente vai dar um efeito de sobreposição natural para nossa montanha. Vou explicar novamente o processo para vocês. Lembra de vir para cima, para baixo, fazendo esse movimento mais tremidinho. Limpo o pincel e venho suavizando essa tinta, trazendo ela para baixo até chegar num degradê. Essa é a técnica mista, ou seja, você vai com o pigmento no papel sem fazer uma camada de água antes e depois você vem com uma camada de água trazendo esse pigmento para baixo, fazendo um degradê. É assim que a gente vai fazer toda a sobreposição de todas as montanhas. Então guarda isso na memória, porque a gente vai utilizar bastante na pintura de hoje. Agora eu tô vindo com um tom de verde da minha paleta, vou colocar aí na tela qual é o nome dele certinho. Ou você também pode utilizar as cores primárias, misturando azul e amarelo, que vai dar o mesmo tom de verde, tá bom? Eu adicionei também nessa cor um pouco de Burnt Umber para dar uma fechada no tom, para fazer um verde mais musgo, sabe? Ainda sem muito detalhe de vegetação, eu só vou seguir as demarcações que a gente já fez, construindo as camadas agora num tom mais esverdeado, que a gente tá tentando lembrar aí que a montanha tá coberta de vegetação. Mesmo assim, eu sigo utilizando a tinta bem aguada, porque essa montanha do fundo, ela é mais clara, lembra? Então, a gente vai seguir essa construção de camadas, sempre do mais claro para o mais escuro. Fiz mais umas camadas e vou explicar novamente o processo. A gente vem ainda com esse tom de verde bem aguado, o papel tá úmido, vocês podem ver que a tinta vai se espalhando. É isso que a gente quer, porque a gente está trabalhando com a transparência da aquarela, principalmente nessa montanha do fundo. Aonde eu fiz as demarcações antes, eu venho novamente fazendo agora com o verde. Então, é basicamente o mesmo processo de vir com a tinta, limpar o pincel, trazer ela um pouquinho para baixo, fazendo o degradê. Aí você pode reforçar e fazer quantas camadas você quiser. Você vai observar sua pintura. Ela tá muito clara? Ela tá muito escura? Eu posso fazer mais uma camada aqui? Tá sobrando aqui, eu vou fazer mais uma montanhazinha aqui na frente. Você vai vendo e vai estruturando a sua montanha. Quanto mais camadas para frente, você vai fazer esse pigmento mais forte, ou seja, com menos água. Então, vocês estão vendo aí que eu tô escurecendo um pouco o meu pigmento. Agora eu tô usando Burnt Umber misturado com um pouquinho de verde. Eu venho demarcando essa montanha na frente e limpo o pincel e venho fazendo o degradê dessa montanha. Esse é o processo. Faz a demarcação. Quanto mais para frente, o pigmento vai ser mais consistente, mais forte. Quanto mais para trás, a gente vai utilizar mais a transparência. Limpa o pincel e vem fazendo a técnica mista. Então, você vem com um pincel úmido e limpo, trazendo essa tinta para baixo, fazendo o degradê. Tô vindo agora com uma camada de verde um pouquinho mais concentrada, dando essas batidinhas pra gente fazer uma vegetação um pouquinho mais específica, tá? Venho aí um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, nada muito rígido, faz onde você quiser fazer. Lembra de seguir o padrão de onde estão as montanhas. Então, ali em cima do topo da sua montanha, vai ter as arvorezinhas. Na montanha da frente, no topo dela, você pode colocar um pouquinho de arvorezinha, sabe? Então, vai seguindo as demarcações que você já fez. Uma coisa bem legal também que eu gosto de usar nesse tipo de pintura é deixar o pincel um pouco mais seco. Você vai ver que ele vai ficar meio que espalhado assim, pra deixar textura. Então, nessas árvores é muito legal, porque a árvore ela não tem um movimento muito específico. Então, eu deixo o pincel um pouquinho mais seco, pego o pigmento, tiro o excesso do líquido que tem nele e vou fazendo uns movimentos meio que perdidos, assim. Vocês estão vendo que o pincel tá bem esparramadinho, né? É legal pra gente usar essa técnica aí se você tem uma certa dificuldade em soltar um pouco a mão. Deixa o seu pincel um pouquinho mais seco
e deixa ele fazer o trabalho por você. Agora eu tô misturando um pouquinho de amarelo ocre com Burnt Umber e a gente vai fazer tipo um chão embaixo dessa montanha, que vai ser aonde a gente vai fazer as árvores no próximo passo. Agora eu vou usar o pincel menorzinho e eu vou fazer um tom bem concentrado de verde. Aqui eu tô misturando amarelo e azul e um pouquinho de vermelho para fechar o tom, igual a gente fez anteriormente, tá? Vou deixar ele bem concentrado, vocês estão vendo aí no canto que eu quase não coloco água. E aí, para as árvores, eu vou fazendo uns risquinhos para cima e para baixo, tá? Eu venho aí com o pincel e vou fazendo esse movimento para cima e para baixo. Apesar de agora a gente tá usando uma tinta mais consistente, lembra que ela não vai ser o tom mais escuro de verde, porque a gente tá construindo as camadas. Então, usa um tom de verde mais claro, porém consistente, entendeu? Porque a gente vai vir com uma sombra e aí sim a gente vai usar um verde mais escuro para fazer a sombra dessa árvore e criar profundidade. E aí vocês estão vendo que eu vou aumentando, né, a altura dessa árvore. Então, conforme eu vou chegando no canto da montanha, eu vou aumentando. Isso não é uma obrigação, você pode fazer elas todas mais ou menos do mesmo tamanho, só lembra de não ser reto. Só que para fazer uma questão de profundidade, perspectiva, normalmente a gente tenta não fazer as coisas tudo do mesmo tamanho, né? Então, aí no canto, eu vou aumentando a altura das árvores, tá? Agora, chegou o momento da gente escurecer. Lembra que eu falei que a gente faria um tom mais escuro de verde e a gente ia fazer a sombra dessas árvores? Para escurecer mais esse tom de verde, eu acrescento o vermelho, que na teoria das cores no círculo cromático, ele é a cor contrária do verde. Então, em vez de escurecer com o preto, que vai tirar a saturação do verde, a gente usa o vermelho, tá? Então, acrescenta o vermelho no seu verde e aí eu fiz sombra tanto embaixo de cada arvorezinha como na lateral. E quando você faz na lateral para fazer a sombra, mostrando que a luz tá vindo de um lado, você tem que seguir a luz sempre de um lado e a sombra sempre de um lado, senão vai ficar incoerente, tá? Agora eu vou passar um risquinho com Burnt Umber bem concentrado, misturado com um pouquinho de verde para escurecer. Eu vou passar um risquinho nesse chão que a gente fez. Isso vai ajudar a dividir ele do lago, né, da água que a gente vai fazer daqui a pouco. Isso também vai fazer sombra, né, vai mostrar que esse lugar tá acima do que a gente vai fazer mais pra frente, tá? Então é importante que você faça ele em um tom mais escuro, por isso que eu tô usando o Burnt Umber bem concentrado. Agora eu vou começar a montanha da frente, tá? No canto direito. Eu vou usar o pigmento azul misturado com branco. Por que que eu vou usar o branco? Porque eu quero fazer um tom de cinza. Nessa parte aqui da frente da montanha, a gente vai fazer tipo uma parte de pedra. Então, por isso que eu tô usando o branco misturado com o azul. E aí eu fiz 2 pedaços ali bem pequenos com o azul e o branco. Em volta dessa parte, eu vou usar a mesma técnica que eu usei na montanha de trás. Então, eu vou vir com o verde, também vou vir com o Burnt Umber bem concentrado e criar essas sobreposições de camada. Então, vou vir aí com verde na parte de cima, porque é uma parte que tem mais vegetação. Subo e desço, fazendo esse movimento para indicar que tem árvores ali em cima. E também vou criar a parte terrosa da montanha, né, com o Burnt Umber. Então, vocês estão vendo que eu escureço bem as laterais de onde tá a pedra que a gente fez. Por quê? Isso vai criar profundidade. Do lado da pedra tem uma sombra. Isso também vai ajudar a diferenciar o que é pedra do que é montanha. Lembra de seguir a mesma técnica que a gente fez na montanha de trás. Vem com o pigmento, limpa o pincel e suaviza esse tom. Lembra da nossa construção de camadas. Essa montanha da frente, ela vai estar à frente da outra de trás. Então, a gente tem que usar pigmentos mais consistentes, mais fortes, ela vai estar mais nítida, ou seja, vai ter mais detalhes do que a anterior. Então, você vê aí que eu tô usando um Burnt Umber mais concentrado, que eu fiz a parte da vegetação também mais detalhada, a gente consegue ver mais a diferença no tamanho da vegetação, mas seguindo praticamente a mesma técnica da anterior. Então, eu limpo o pincel, vou suavizando, volto com o pigmento, limpo o pincel, vou suavizando. A gente trabalha bastante com essa técnica mista, tanto com Burnt Umber, mas agora eu também tô voltando com o verde bem concentrado para fazer essa vegetação, porque como eu disse para vocês, essa montanha da frente, ela é mais nítida, então a gente vai ter mais essa diferença do que é árvore
e do que é montanha. Misturei o tom de verde com vermelho, também deixei ele um pouquinho mais concentrado e tô fazendo mais uma camada de vegetação, de árvore. Basicamente é a sombra dessa árvore que a gente tá fazendo, tá? Isso é muito importante, vai dar profundidade, perspectiva. Tô aproveitando também o formato pontudo desse pincel, porque fica muito mais fácil você fazer já as árvores. Então eu dou batidinhas assim e já fica meio que no formato que eu queria. Na parte da pedra, eu vou fazendo algumas manchas também com um tom de verde. Isso vai ajudar a ligar a pedra com a montanha, não vai ficar uma coisa desconexa. E eu também vou misturar bastante azul com Burnt Umber para fazer um tom de sombra bem forte. Agora para a terceira montanha mais da frente, veja que eu estou usando uma pigmentação mais forte. Isso não significa que ela está seca, tá? Eu misturei Burnt Umber com um pouquinho de verde e aí eu fiz esse pigmento. Fiz a primeira camada fazendo a estrutura da montanha e puxando ela até nessa parte da frente. É muito importante que ela tampe a montanha de trás, tampe a montanha da frente e que ela termine à frente, ou seja, no meio desse lago que a gente vai fazer. Por que é importante? Porque isso vai criar uma perspectiva, isso vai mostrar que uma montanha está na frente da outra. Repita aquele processo de limpar o pincel e vim suavizando, trazendo essa tinta até embaixo para fazer o degradê. Também arruma essa pocinha de água que ficou em cima, é muito importante. Se essa água secar, vai fazer uma borda na sua pintura, isso não é nada legal. Então, eu suavizei essa borda, fazendo esses pontiagudos, né, na montanha e vou repetindo o processo. Então, peguei mais pigmento, fiz mais uma parte da montanha, fiz mais uma demarcação, limpo o pincel, suavizo isso para não ficar demarcado, vou suavizando até embaixo. E esse vai ser o processo. Lembra também que como essa montanha tá na frente, a gente vai fazer ela com mais ranhuras, ela vai ser mais detalhada, ela vai ser mais nítida. Por isso que nela eu tô usando tanto uma tinta um pouquinho mais forte, mas também fazendo mais esses tracinhos. Vocês veem que eu tô fazendo mais sombra nela, né? E a gente vai construindo essa sombra ao longo das camadas. Então, eu tô pegando aí mais um pouquinho de Burnt Umber e fazendo mais umas camadas. Eu quero estabelecer mais ou menos a luz e sombra da montanha, a luz e sombra da vegetação, para depois vir com os detalhes. Então, vou fazer um tom de verde bem vivo, ainda é aquele que eu tô usando desde o começo. Vocês estão vendo que ele tá bem saturado, né? Porque, como eu disse, essa montanha da frente, ela vai ter mais detalhes, consequentemente vai ter mais luz e sombra. Assim a gente pode trabalhar mais essa questão de usar um tom mais saturado, um tom mais claro, para vir com mais camadas por cima, deixando essa montanha da frente mais detalhada. Por isso que eu vim praticamente com esse tom de verde, ele bem puro, não misturei ele com vermelho ou com o Burnt Umber até agora, tá? E aí eu vou fazendo também as montanhas de uma forma mais nítida. Vocês estão vendo que eu tô fazendo aquele movimento de pontinho, de subir e descer, mas ainda assim ela tá mais nítida, né, do que as montanhas de trás. Em alguns momentos eu vou ligar a parte da vegetação de cima com a vegetação de baixo. Então aí no meio eu vou ligar essa vegetação de baixo com a de cima. Nesse primeiro momento, eu só dou batidinhas mesmo, estabelecendo aonde está a cor verde e onde está a cor marrom, tá bom? Então, só segue isso, sem muito detalhe. Essa é a primeira camada, então só vamos estabelecer aonde está cada cor. Agora que eu estabeleci onde está cada cor, eu vou vir fazendo uma sombra. Eu venho com o Burnt Umber, ele não tá tão forte nesse primeiro momento. Eu tô fazendo aí o pé da montanha, então a sombra abaixo dessas árvores e algumas sombras no pé das árvores de cima, né? Porque é muito importante a gente contextualizar, entre aspas, a nossa pintura. Então, a árvore está plantada em algum lugar. Fazer essa sombra embaixo da árvore, aonde ela está plantada, vai deixar a pintura mais coerente. Por isso que é muito importante a gente fazer a luz do lado, assim, entre as árvores, para criar um contexto, tipo assim, a árvore está aqui, essa árvore não está boiando, essa árvore não está flutuando, ela está em algum lugar. Por isso que eu venho fazendo
essa sombra, beleza? Com o Birch Umber. E aí o processo vai ser o mesmo, gente. Eu vou intensificando mais essa cor, colocando um pouquinho menos de água e deixando secar, voltando com a tinta, limpando o pincel, suavizando e escurecendo cada vez mais. Esse é o processo. A mesma técnica da anterior. Então eu vou deixar passando aí o vídeo de eu intensificando e fazendo essas camadas para vocês verem como é que eu tô fazendo. Agora que eu já fiz a sombra na base da montanha, eu tô escurecendo bem o meu verde. Eu quero deixar ele num tom bem musgo, tá? Nesse momento. Vou fazer a segunda camada da vegetação. Eu venho aí fazendo esses pontinhos pra cima e pra baixo. Tenta seguir sempre a mesma direção da sombra. Vou fazendo alguns pontinhos mais perto mesmo da árvore e outros mais distante pra gente mostrar que essa árvore tá se abrindo, tá? Isso vai dar um efeito mais natural pra vegetação. Agora chegou o momento da gente usar o tom mais escuro do verde que a gente vai usar nessa pintura. Eu tô agora usando outra cor. Eu vou colocar aqui na frente qual que é o tom que eu tô usando. E eu misturei ele com o vermelho para deixar ainda mais escuro. Com esse tom eu venho dando batidinhas, fazendo a maior parte da sombra nas árvores, tá? Vocês estão vendo o movimento aí da minha mão? É praticamente de batidinhas mesmo, tá? E eu vou sempre crescendo. Então a gente vai ter algumas árvores que são no estilo pinheiro. A maioria delas são. Então ela começa com uma bolinha só lá em cima e a gente vai crescendo essas bolinhas para lateral para ela ficar nesse formato triangular. Também vou seguindo a sombra nessas árvores menores, todas mais ou menos do lado direito, tá? Então vocês estão vendo aí que eu fiz um pouquinho do lado direito, a de trás também tô fazendo um pouquinho de sombra. E aí a gente chegou nessa árvore que é mais arredondada. Ela é diferente, a gente vai fazer blocos circulares. Blocos circulares é bom, né? A gente vai fazer vários círculos nela, né? Com batidinhas. Então, a gente sai do meio e vai pra fora. Sai do meio da árvore e vai pra fora, criando esses círculos nela, porque ela tem um formato mais arredondado. Eu percebi que a minha montanha tá um pouco branca, tá um pouco sem detalhe nessa parte que ficou sem vegetação. Então, eu voltei aqui com o Birch Umber, fazendo mais alguns detalhes nela. Então, eu tô fazendo mais sobreposição com esse formato da montanha mesmo, subindo e descendo, tá bom? É importante você criar essa autonomia para ver como é que tá o seu desenho, né? Eu percebi isso ali observando e você também pode fazer isso. Você pode ver que o seu desenho às vezes está meio branco ainda, alguma parte ficou sem vegetação. Não precisa ficar idêntico ao meu. Essa pintura, ela é para ser sua, então você vai fazer ela no seu estilo, utilizando a sua técnica. Aqui é mais um direcionamento. Então, se você quer uma montanha um pouquinho menos detalhada, você pode fazer isso, tá? Tenta sempre buscar a sua autonomia quando você vai fazer a pintura, mesmo que você esteja seguindo um tutorial. Fiz uma sombra bem escura agora, misturei Birch Umber com bastante azul, tá? É assim que a gente faz um marrom bem forte. E tô colocando aí entre as árvores e também na base dessa montanha, reforçando aquela sombra que a gente fez anteriormente, tá bom, gente? Com um tom mais escuro. Agora chegou o momento de detalhar essa vegetação. Eu voltei com o meu pincel zero, o pincel de detalhe, e aí eu vou fazendo esses risquinhos, utilizando um tom mais escuro, aquele que a gente fez por último, o verde que a gente fez por último, tá? Para fazer as árvores que são no estilo pinheiro, a gente faz uma linha reta bem no meio dessa árvore e vem puxando risquinhos na diagonal, aumentando sempre o risco para ficar no formato triangular, tá? Esses risquinhos, esses detalhes que a gente tá fazendo por cima, eles não são para cobrir totalmente as camadas que a gente fez atrás. Lembra, a aquarela é uma construção de camada. A gente não quer cobrir tudo que a gente fez atrás. A gente quer que essas camadas apareçam, mas a gente vai fazer esses detalhes por cima, tá bom? Então, a gente tá vendo lá atrás a primeira camada que a gente fez, aquele verde bem saturado. Só que na frente dele tem uns detalhes, na frente dele tem sombra. Então, é assim que a gente constrói uma pintura na aquarela. Solta essa mão, relaxa, respira e vai fazendo essa sombra, esses detalhes com bastante calma. Em algumas árvores, eu estou fazendo o tronco do meio e puxando alguns tronquinhos pela árvore com o amarelo ocre, tá? Eu não fiz isso em todas as árvores, só essas que estão mais pra frente e que são maiores.
Para o lago, a gente vai utilizar a técnica de úmido sobre úmido, bem parecido com o que a gente fez lá em cima no céu, tá? Praticamente o mesmo tom também. Misturei um pouquinho de azul com magenta para dar uma fechadinha nesse tom e fiz a camada com água limpa. Lembra que a água tem que ser limpa antes de vir com o pigmento no papel. Depois de fazer esse tom base, né, esse azul base, a gente vai escurecer e trabalhar os reflexos da água. Então, tô pegando aí um pouquinho mais de pigmento azul, escurecendo lá em cima, né, desse lago, e eu vou deixar o centro da folha aqui embaixo mais branco, né? Então, ou seja, quando a gente quer deixar uma pintura mais branca, alguma parte branca na aquarela, a gente simplesmente não usa o branco, a gente deixa sem cor. A gente não pinta. Então, eu tô fazendo ali o topo do lago e também puxando um pouquinho para a lateral. Muito importante, agora eu tô fazendo uma cor de Birch Amber misturado com azul. Uma cor bem de sombra, porque vai ser essa cor que a gente vai usar para fazer o reflexo dessa montanha na água, tá? Escureci aí esse canto esquerdo, que é onde tá a montanha, e também tô escurecendo lá a montanha do meio. Vocês estão vendo que eu faço esses puxadinhos também, né? Essas linhas. Isso vai criar movimento na nossa água, no nosso lago. A gente puxa de um lado e puxa de outro. Não faz uma linha reta de um lado ao outro. Essas linhas, elas estão indo de encontro, mas elas não se encontram, tá bom? Muito importante a gente seguir isso para deixar um aspecto mais natural na pintura. Tô fazendo mais uma camada agora com o azul para escurecer. Então, agora que secou um pouquinho, eu consigo ver o que clareou e o que ainda posso escurecer mais, ou onde eu tenho que fazer mais detalhe. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora é observar a minha pintura, ver onde eu preciso escurecer mais, ver aonde já tá bom. Percebi que eu tenho que escurecer um pouquinho mais nessa montanha aí da frente. Então, vou pegando esse tom de sombra que eu fiz e fazendo esse movimento, sempre puxando essa água, esse pigmento, para fazer esses detalhes do movimento da água, tá? Estou fazendo já a terceira camada nessa sombra. Eu vou reforçando, intensificando o pigmento e volto com ele. É muito importante a gente esperar dar uma secadinha para depois vir reforçando, porque a aquarela, ela tem tendência a dar uma clareada um pouquinho quando seca, e a gente consegue ter a percepção melhor de como vai ficar essa cor, tá? Então, às vezes a gente faz uma pintura, acha que ficou super do tom ideal, e quando ela seca, ela fica um pouquinho mais clara. Então, calma o coração, espera ela secar um pouquinho, retorna com um pouquinho mais de sombra, com um pouquinho mais de pigmento. Tô fazendo o mesmo movimento de antes, puxando esse pigmento, esse tom pro centro, tá? Como se elas se encontrassem. Aí o resultado do nosso lago vai ficar mais ou menos assim, tá? Agora a gente vai fazer algumas rochas, algumas pedras que aparecem na nossa referência nessa parte da frente. Gente, para fazer as pedras é basicamente a mesma coisa da montanha. Então eu vim aí com o Birch Amber e também vim com aquela cor que a gente fez na pedreira lá atrás, que eu misturei azul e branco para deixar um tom de cinza. A única diferença é que as pedras, elas vão ser mais nítidas, tá? A gente vai fazer um desenho mais reto. Então, ela sobe e ela vem reta, aí ela desce e ela vem reta. A gente tem mais essa quebra. Na montanha era uma coisa mais natural, mais orgânica. Na pedra, você pode fazer mais essa quebra na dimensão mesmo. Então, vocês veem que eu faço uma coisa mais reta, aí eu desço, aí eu faço reto e desço. E aí, eu tô escurecendo entre esses espaços de pedra. É muito importante. Você não vai escurecer a pedra, você vai escurecer em volta dela. Porque a pedra, ela é meio cinza, não tem mais o que você escurecer. Se você escurecer, vai ficar preto e não vai parecer uma pedra. Então, a gente vai escurecer o que tá em volta dela. Então, vocês estão vendo que eu uso aí um Birch Amber bem concentrado para fazer o que tem do lado. Então, é uma sombra, o que tá do lado é terra. Então, eu vou escurecendo e é basicamente o mesmo processo de antes. A técnica mista que eu já te ensinei, que é o quê? Você faz o risco com o pigmento, limpa o seu pincel e vem suavizando. Basicamente o mesmo processo da montanha, tá bom, gente? Aqui nós vamos fazer uns detalhezinhos para dar um charminho na nossa pintura, sabe? Eu peguei aquele verde que a gente fez bem forte, o último que a gente utilizou, que eu vou deixar aqui na tela. Toma! E aí eu vou fazer uns risquinhos, meio que assim, puxo e puxo pro lado, faz ele meio torto pra ficar mais natural, que vai ser um matinho no nosso lago. Aí é muito importante a gente fazer uma sombra nesse matinho, pra mostrar o quê? Que nada vem do nada, a gente tem uma sombra, a gente tem um lugar que ele tá ali.
Então eu venho com o Burnt Umber misturado com o Sienna para fazer esse tomzinho mais alaranjado e faço uma sombra aonde está essa vegetação. E aí a gente já pode tirar a nossa fita e ver o resultado da nossa pintura. E aí, gente, o que vocês acharam? Esse é o resultado da nossa paisagem em aquarela. Para você que seguiu o tutorial, conta aqui embaixo o que você achou e também posta lá no Instagram e me marca que eu vou repostar todo mundo que fizer o tutorial, tá? E para você que é iniciante, segue o passo a passo direitinho, com certeza é uma pintura super possível de fazer. Pode parecer complicada, mas se você fizer com calma, não é. Curte, comenta aqui embaixo que vai ajudar muito no meu trabalho. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro tutorial aqui no canal. Tchau!